Fala aí, pessoal. Sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias. A primeira informação é sobre o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que já tem data. Ele acontecerá na próxima sexta-feira. Nos últimos dias, os clubes brigavam com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para a realização desse sorteio o mais rápido possível, até em função da logística. O Edinaldo vinha adiando o sorteio, porque gostaria de fazer na sede da CBF, que passa por reformas. Já o bicampeão mundial pelo Santos Lima morreu aos 83 anos de idade, ponta daquele time lendário de Pelé e companhia. Ele estava internado há mais de um mês por causa de problemas nos rins e no coração. Um abraço para a família. Bora falar também sobre o Fluminense, que resolveu dar mais um aumento ao goleiro Fábio. Quando ele volta ao Fluminense, volta para ganhar sempre R$ 50 mil por mês. Em 2023, um belo reajuste salarial e agora aos 44 anos em grande fase. E sendo cobiçado por outros clubes, o Fábio acaba de garantir mais um reajuste salarial. Preciso contar ainda que o Grêmio está mais perto de fechar a contratação de Francis Amuso, atacante belga que pertence ao Anderlecht. Ele foi especulado nos últimos dias pelo Napoli, a coisa não avançou e o Grêmio deve desembolsar 1.200.000 euros para fechar sua contratação em definitivo. Para completar, Cúcio Hernandes, atacante colombiano que atua nos Estados Unidos e interessa ao Botafogo, está mais perto de virar reforço do Betis. Vai se juntar a Vitor Roque e Antony, mais um indício de que o Vitor Roque deve permanecer no Betis somente até metade da temporada. O atacante está emprestado pelo Barcelona. Bora te fazer uma pergunta agora. Qual o clube de futebol no Brasil que mais conquistou títulos no século XXI? Acertou quem respondeu: Flamengo. Rubro-negro conquistou 26 taças, já estou incluindo nessa conta o título da Supercopa do Brasil, vencido nesse domingo, com vitória por 3-1 contra o Botafogo. E a distância do Flamengo para o segundo colocado, ou para os segundos colocados, é grande. Fortaleza, Cruzeiro e Internacional dividem o segundo posto com 18 taças, são 8 títulos a menos do que o rubro-negro. Na sequência aparecem Atlético Mineiro, Corinthians e Paysandu com 17 títulos cada um. Palmeiras é o oitavo com 16, o Cuiabá e o Grêmio somam 15. Torcedores do São Paulo e Santos podem estar se perguntando quantos títulos seus times conquistaram nesse período. Foram 12 taças, que colocam a dupla Sansão na 15ª colocação entre os times que mais venceram no Brasil ao longo do século XXI. Preciso te atualizar com as últimas do Cruzeiro. O novo técnico da Raposa se despediu nessa segunda-feira do Al Ain. Leonardo Jardim comandou a equipe dos Emirados, que perdeu em casa por 2-1 para o Al Rayyan em jogo da Liga dos Campeões. Contei para vocês na semana passada que o Leonardo Jardim já havia chegado a um acordo com o Cruzeiro, mas a equipe dos Emirados havia pedido para que ele comandasse o time por mais 2 vezes. Na quinta-feira da semana passada e nessa segunda-feira, a despedida ocorre de maneira triste, com mais uma derrota. Importante contar que a papelada para rescisão do contrato já está redigida, falta apenas a assinatura para que o Leonardo Jardim embarque na sequência rumo a Belo Horizonte, onde começará a trabalhar nos próximos dias. A expectativa é de que nessa semana ele inicie seus trabalhos, mas não esteja à frente do Cruzeiro, nem no confronto contra o América, muito menos no jogo contra o Atlético, partidas clássicos disputados pelo Campeonato Mineiro. E é possível que a decisão sobre um novo zagueiro para o Cruzeiro passe justamente pelo Leonardo Jardim. Isso porque o João Marcelo sofreu lesão grave na partida que terminou com vitória contra o Uberlândia nesse domingo no Mineirão. Ainda não há um diagnóstico definitivo, mas o que se sabe é que houve um rompimento dos ligamentos cruzados do joelho do atleta e a tendência é que ele perca de 6 a 8 meses. Diante disso, o Cruzeiro vai ao mercado atrás de mais um defensor e essa escolha vai ter a participação decisiva do novo comandante. Hoje, as opções do Cruzeiro para a zaga são Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, além de Bruno Alves, promovido do time sub-20. Preciso te contar agora que o Atlético Mineiro tem feito força para a contratação de Yerry Mina, zagueiro colombiano de 30 anos de idade, que já passou pelo Palmeiras, pelo Barcelona e hoje defende o Cagliari da Itália. A ideia do Cuca era contar com o Yerry Mina nesse momento. Essa chance é muito pequena, para não dizer mínima, até porque a janela na Itália está fechando e perder o Mina nesse momento significaria para o Cagliari perder alguém que é titular e que não vai poder ser reposto até o fim da atual temporada. A vantagem do Galo nessa negociação é a chance de um pré-contrato com o Mina para que ele se torne reforço sem custos a partir de 1º de julho. Seu vínculo na Itália se encerra em 30 de junho.
Mas é importante lembrar que vários clubes brasileiros tentaram negociar com o Mina nos últimos tempos e todos acabaram sendo preteridos por propostas do futebol europeu, mais especificamente da Itália. Foi assim quando ele decidiu ir para a Fiorentina e foi assim quando ele decidiu primeiro se acertar com o Cagliari e permanecer no clube depois de renovar seu vínculo. Temporada atual de 18 jogos, parece pouco, mas para o Mina, que se contundiu bastante nos últimos tempos, já é uma vitória. O Mina não conseguia fazer 18 partidas numa mesma temporada desde a temporada 2020-2021, quando ainda vestia a camisa do Everton lá na Itália. Ele é titular absoluto. Bora falar agora sobre o São Paulo com atualizações sobre Cedric Soares e Moreira, o lateral que chega e o lateral que sai. Cedric foi apresentado nessa segunda-feira vestindo a camisa 6, apresentação que aconteceu ao lado do presidente Júlio Casares. Dá para assegurar que o Cedric chega sem ser um pedido do técnico Luiz Beldia, pelo contrário, foi um arranjo que o São Paulo fez a partir até de uma indicação de empresários muito próximos ao magnata grego Evangelos Marinakis. Vocês sabem que São Paulo e Marinakis discutem há semanas a possibilidade de um acordo para Cotia e há otimismo em relação a essa situação. O Zubeldia foi avisado sobre a possibilidade de o Cedric Soares ser contratado, pediu que pudesse avaliar o atleta, até porque ele não joga há quase um ano. Depois de observar o Cedric em alguns treinos, o Zubeldia permitiu que o São Paulo assinasse um contrato de risco até metade do ano, com salário baixo e o restante atrelado a bônus. Se o Cedric performar bem durante esse período, aí sim vai ter seu vínculo prorrogado até dezembro. Já em relação ao Moreira, saída do lateral, formado na base do tricolor em Cotia e emprestado de graça ao Porto, com opção de compra de apenas 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa saída tem tudo a ver com Luiz Zubeldia. Ouvi de uma pessoa importante do São Paulo que o técnico argentino não gostava do Moreira. Nada contra o atleta, contra o profissional, contra o jogador, mas com as características, com o estilo de jogo. A avaliação que o São Paulo recebeu da comissão técnica é de que o Moreira nunca seria titular absoluto. E diante desse cenário, ele só se desvalorizaria no mercado. Então optou-se pelo empréstimo para o Porto, que já namorava essa contratação há algum tempo. Bora falar agora sobre o Santos. Neymar decidiu declarar apoio público ao filho de Robinho. Você sabe que o Robinho está preso depois de ser condenado na Itália por estupro. Pois bem, um dos filhos do Robinho joga no Santos. Trata-se do Juninho ou Robson Júnior, já tem 17 anos de idade e atua nas categorias de base como meio atacante, assim como pai, driblador e velocista. O Neymar está tendo a oportunidade de conviver com o Juninho no centro de treinamento do Santos. E, inclusive, vazou uma foto do Neymar ao lado do Juninho, os dois comendo um lanche lá no CT do Santos. E o que se sabe é que o Neymar vai, na medida do possível, tentar respaldar tudo o que for possível em relação ao atleta, até porque em 2010, quando o Neymar era um garoto, ele contou com o enorme apoio do Robinho, que era até então seu ídolo. O Neymar cresceu assistindo e vislumbrando a possibilidade de um dia se tornar alguém como o Robinho. O tempo passou, o Neymar se tornou muito maior do que o seu ídolo e agora tem a chance de dar um suporte para o atleta, no caso o Juninho, até porque o pai dele está preso. Importante contar que outros ex-jogadores do Santos também decidiram apoiar o menino, que é super bacana, bonzinho, tranquilo no dia a dia, super sossegado, não é de dar trabalho nem nada disso. Tem até uma outra informação que surgiu nas últimas horas de que o Neymar deve alugar uma mansão no mesmo condomínio onde o Juninho mora. A partir daí a coisa deve se tornar ainda mais fácil para que o Neymar possa dar esse apoio ao atleta. Só para completar em relação ao Peixe e a estreia de Neymar, ou a reestreia que acontece nessa quarta-feira na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Pelo Campeonato Paulista, todos os ingressos populares já estão esgotados, restam apenas as cadeiras e camarotes, mas esses com donos, basta que os donos exerçam esse direito de compra e teremos Vila Belmiro absolutamente lotada com 13 mil pessoas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tomou um chapéu do Benfica por Bruma. O atacante de 30 anos de idade, que havia se acertado com o Vasco durante o fim de semana, vai jogar no Benfica. O Vasco foi comunicado da decisão do Braga, que é dono dos direitos econômicos do Bruma, nessa segunda-feira. O interesse do Benfica não é novo. Já existia uma conversa, mas a partir do momento em que o Vasco fechou o acordo por 6 milhões de euros, o Benfica cobriu esse valor e passou a negociar com o Bruma, oferecendo condições melhores. O Benfica também usou a questão emocional e também de calendário para fazer com que o Bruma continuasse em Portugal.
é que pelo Benfica ele vai ter a chance, por exemplo, de jogar a Liga dos Campeões e de brigar pelo título do Campeonato Português. Enquanto no Brasil, jogando pelo Vasco, certamente não brigaria pelo título nacional e nem disputaria a Libertadores da América. Diante desse cenário, o Bruma escolheu jogar no Benfica, a decisão está tomada e o Vasco perdeu mais um atleta depois de semanas negociando com Brian Rodrigues sem acerto. Agora também o desfecho negativo em relação ao Bruma. Sobre Rony, negócio tratado como praticamente impossível. Ouvi de uma das pessoas do staff do atleta que não vai haver acerto com o Vasco por conta da questão financeira. O único alento para o torcedor vascaíno tem a ver com uma notícia que eu contei na manhã dessa segunda-feira. É que o América do México subiu a proposta por Wesley do Internacional. Primeira oferta de 9 milhões de dólares recusada, o América já chegou a 12 milhões de dólares. E se o Wesley for contratado, é grande a chance de o Brian Rodrigues ser liberado para jogar pelo Cruz Maltino, que tornaria a situação do técnico Fábio Carille um pouco menos complicada. Hora de falar sobre Felipe Luiz, técnico do Flamengo, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil do ano passado e com mais títulos do que derrotas. São 18 partidas de Felipe Luiz na equipe profissional do Rubro Negro, com 2 títulos e somente uma derrota. Importante dizer que o Felipe Luiz chegou a 2 títulos com menos jogos do que Dorival Júnior e Jorge Jesus. O JJ precisou de 34 partidas para assegurar seus 2 primeiros títulos, enquanto o Dorival precisou de 39 partidas para garantir também 2 taças. É bem verdade que a Supercopa do Brasil tem papel menos importante em relação a outras competições, mas é o que tem para ser disputado. Felipe Luiz, que só não foi o campeão mais rápido entre todos os técnicos da história do Flamengo, ele foi campeão com 9 jogos na Copa do Brasil do ano passado, porque o Ney Franco havia sido campeão com 8 partidas. Início arrasador do Felipe Luiz, deixando excelente impressão, não só de atletas, como também de dirigentes, da opinião pública e do torcedor do Flamengo. Queria que você usasse o espaço para comentário para avaliar de 0 a 10, que nota você dá para esse início de trabalho do Felipe Luiz. Combinado? Para fechar o vídeo, para contar sobre o Corinthians, condenado em 2 ações diferentes pela FIFA. Condenação de 55 milhões de reais ou o transfer ban, que é a proibição de inscrição de atletas pelo período de 3 janelas de transferências. Corinthians recorreu das 2 decisões que não são novas. As condenações aconteceram em setembro e outubro do ano passado, embora a FIFA só tivesse feito a divulgação dessas penas no seu site oficial nessa segunda-feira. Uma das decisões diz respeito a Rodrigo Garro, meio atacante contratado do Tajeres. A segunda é referente à compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Somadas, as 2 condenações chegam a 9 milhões e 400 mil dólares ou 55 milhões de reais. O Corinthians só não teve de pagar e nem sofreu a punição porque recorreu à Corte Arbitral do Esporte, uma espécie de segunda e última instância para esse tipo de julgamento. Dessa maneira, o Corinthians ganha mais ou menos 1 ano até que se tome a decisão, que certamente vai ser de condenação, e aí o Corinthians vai precisar arranjar ainda mais dinheiro. Isso porque o Corinthians foi condenado a pagar 3 milhões e 600 mil dólares ao Tajeres pela compra do Rodrigo Garro, além de juros de 18% ao ano. Quanto mais tempo passa, maior essa bolada fica. Em relação ao Félix Torres, cifras piores. O jogador havia sido comprado por 6 milhões e meio de dólares, o Corinthians pagou a primeira parcela de 2 milhões de dólares e não pagou mais. Dessa maneira, o clube foi condenado a 4 milhões e meio de dólares, mais uma multa de 675 mil dólares, além de 18% de juros ao ano. Essa conta certamente vai ficar astronomicamente pesada para o time. Só para lembrar, 2 contratações feitas no ano passado pelo presidente Augusto Melo, que chegou prometendo mundos e fundos, dizendo que colocaria o nome do Corinthians como um clube respeitado. Essa história de não pagar acabaria, a gente tem percebido que não. Timão, na temporada passada, viu suas dívidas aumentarem em 450 milhões de reais. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem programa do Nicola ao vivo. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer ter você aqui para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Glorioso. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E hoje, temos uma informação quente que pode mexer com o mercado da bola. Um meio-campista talentoso, que está de saída do Palmeiras, entrou na mira do Botafogo e do Cruzeiro.
Mas será que o Fogão vai conseguir fechar essa contratação? Vamos aos detalhes. O nome da vez é Eduardo Atuesta, jogador colombiano que pertence ao Palmeiras, mas que pode estar de mudança nos próximos dias. O Orlando City já fez uma proposta oficial de 2 milhões de dólares, aproximadamente 11 milhões de reais, e a decisão agora está nas mãos da presidente Leila Pereira. No entanto, a novela pode ganhar novos capítulos, já que Botafogo e Cruzeiro também demonstraram interesse no meio-campista. A grande questão é, será que o Glorioso vai entrar de vez na briga ou apenas observar de longe? Atuesta chegou ao Palmeiras em 2022 com grande expectativa, vindo do Los Angeles FC, onde se destacou na Major League Soccer como meio-campista técnico e dinâmico. No entanto, sua passagem pelo Verdão nunca engrenou da forma esperada. Apesar de ter qualidade no passe e boa visão de jogo, o colombiano não conseguiu se adaptar completamente ao estilo intenso e competitivo do futebol brasileiro, além de enfrentar uma forte concorrência dentro do elenco de Abel Ferreira. Com isso, suas oportunidades foram limitadas, e ele acabou perdendo espaço gradativamente. A situação se tornou ainda mais complicada com a chegada de Emiliano Martínez, volante argentino contratado para reforçar o meio-campo palmeirense. Com a nova concorrência e o limite de 7 estrangeiros inscritos por partida no Campeonato Paulista, Atuesta viu suas chances de atuar diminuírem drasticamente. O técnico Abel Ferreira tem priorizado outros jogadores para compor o setor, e o colombiano, que já não vinha sendo uma peça-chave, acabou ficando ainda mais distante da equipe titular. Com essa realidade, a diretoria palmeirense passou a enxergar uma venda como a melhor solução para ambas as partes. Diante desse cenário, o Palmeiras agora busca recuperar parte do investimento feito em 2022, quando desembolsou cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais na cotação da época, para contratá-lo. O clube entende que Atuesta ainda tem mercado, principalmente em ligas onde já demonstrou seu potencial, como a MLS. Não à toa, o Orlando City foi o primeiro a se movimentar e formalizar uma proposta de 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais, tentando levá-lo de volta ao futebol norte-americano. Mas a grande questão é que outros clubes também estão atentos à situação do jogador, e entre eles está o Botafogo, que pode aproveitar essa oportunidade para reforçar seu meio-campo. John Testor e a diretoria botafoguense têm sido estratégicos no mercado, buscando contratações que agreguem qualidade ao elenco sem comprometer o planejamento financeiro do clube. Atuesta, apesar de não ter rendido o esperado no Palmeiras, ainda é um jogador talentoso e pode se encaixar melhor em um novo ambiente. O Botafogo tem carências no setor de meio-campo, especialmente na função de armador e transição entre defesa e ataque, algo que o colombiano pode oferecer. Se a negociação for viável dentro dos parâmetros do Glorioso, não seria surpresa ver o clube entrando forte na disputa. No entanto, há um detalhe importante a ser considerado: o Botafogo não está sozinho nessa corrida. O Cruzeiro também demonstrou interesse no jogador e pode ser um adversário direto nessa briga. O clube mineiro busca reforços para encorpar seu elenco e vê em Atuesta um nome interessante para qualificar o meio-campo. Diante disso, o Botafogo precisa avaliar bem se vale a pena disputar essa contratação e até que ponto estaria disposto a investir no colombiano. Afinal, embora tenha qualidade técnica, Atuesta ainda precisaria provar que pode render em alto nível no futebol brasileiro. O grande ponto de interrogação é se o Glorioso fará uma proposta que agrade ao Palmeiras. O clube carioca tem adotado uma postura agressiva no mercado e já mostrou que não hesita em investir quando acredita no potencial de um jogador. Além disso, com a possibilidade de disputar títulos importantes nesta temporada, reforçar o meio-campo com um nome como Atuesta poderia ser uma jogada estratégica para melhorar a qualidade do passe e a criação de jogadas no setor. Por outro lado, o Cruzeiro também está de olho na situação e pode atrapalhar os planos do Botafogo. A Raposa busca reforços para encorpar o elenco e vê em Atuesta um jogador capaz de elevar o nível técnico da equipe. A concorrência pode aumentar ainda mais se outros clubes entrarem na disputa, mas tudo dependerá da decisão do Palmeiras, que analisa a proposta do Orlando City e pode querer algo melhor financeiramente. Agora, a pergunta que fica é: vale a pena o Botafogo entrar nessa briga e tentar a contratação de Atuesta? Com a saída de alguns jogadores e a necessidade de reforçar o meio-campo, o colombiano poderia ser uma peça importante no esquema de Thiago Nunes. No entanto, será que o valor pedido pelo Palmeiras faz sentido dentro da estratégia do Glorioso? E você, torcedor botafoguense, gostaria de ver Atuesta vestindo a camisa alvinegra? Acredita que ele seria um bom reforço para o meio-campo do Fogão? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando todas as notícias do nosso Glorioso.